A entrada triunfal Domingo de Ramos. Era uma vez, quando Jesus estava se aproximando da cidade de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Esta seria uma semana muito especial e importante na vida de Jesus, pois ele sabia que logo cumpriria sua missão de salvar a humanidade. Jesus havia passado 3 anos viajando pela região da Galileia e Judeia, ensinando sobre o amor de Deus, curando pessoas doentes e fazendo milagres incríveis. Agora, chegava o momento de entrar em Jerusalém, de uma forma que todos se lembrariam para sempre. Quando Jesus e seus discípulos chegaram perto de Jerusalém, e especificamente perto de 2 pequenas cidades, chamadas Betfagé e Betânia, próximas ao Monte das Oliveiras, Jesus parou e chamou 2 de seus discípulos. Com voz calma, mas cheia de propósito, Jesus disse: "Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos." Os discípulos ficaram um pouco confusos, porque Jesus precisava de uma jumenta e seu filhote. Mas Jesus continuou explicando: "E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará." Os 2 discípulos obedeceram e foram até a aldeia, exatamente como Jesus havia dito. Eles encontraram uma jumenta amarrada, com seu jumentinho ao lado. Quando começaram a desamarrar os animais, os donos perguntaram: "Por que estáis soltando a jumenta?" Os discípulos responderam exatamente como Jesus havia instruído: "O Senhor precisa deles." E os donos, de forma surpreendente, deixaram que levassem os animais. Os discípulos trouxeram a jumenta e o jumentinho até Jesus. Eles colocaram suas capas sobre o jumentinho, fazendo uma espécie de sela macia para Jesus sentar. Jesus montou no jumentinho e começou a cavalgar em direção a Jerusalém. Pode parecer estranho um rei entrar em uma cidade montado em um jumentinho, mas isso tinha um significado muito especial. Muitos anos antes, um profeta chamado Zacarias havia escrito que o Messias, o Salvador prometido, entraria em Jerusalém montado em um jumento. Jesus estava cumprindo exatamente essa profecia. Ele estava mostrando que era o rei prometido, mas um rei humilde e pacífico. Não um rei guerreiro montado em um cavalo de guerra. Conforme Jesus começou a descer o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, algo maravilhoso começou a acontecer. As pessoas que estavam indo para a Páscoa reconheceram Jesus e ficaram muito animadas. A notícia se espalhou rapidamente. Jesus está vindo. Jesus está entrando em Jerusalém. Logo, uma multidão enorme começou a se reunir ao longo do caminho. Eram milhares e milhares de pessoas que haviam visto os milagres de Jesus ou ouvido seus ensinamentos. Elas queriam dar as boas-vindas a Jesus de uma forma especial. As pessoas começaram a tirar suas capas e mantos e a estendê-los no chão, fazendo um tapete colorido para Jesus passar. Era como se estivessem preparando um tapete vermelho para um rei. Outras pessoas correram para os campos e cortaram ramos de palmeiras. Elas voltaram correndo, balançando os ramos verdes no ar e colocando-os no chão, para Jesus passar por cima. Os ramos de palmeira eram símbolos de vitória e celebração. A multidão crescia a cada minuto. Pessoas vinham correndo de todas as direções. Algumas iam na frente de Jesus, outras vinham atrás e outras ficavam dos lados do caminho. Era uma procissão gigantesca e alegre. E então, as pessoas começaram a gritar e cantar. Elas gritavam com todas as suas forças: "Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem, em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" Hosana significa salva. Agora, ou salve-nos. As pessoas estavam reconhecendo Jesus como o Messias, o Salvador prometido. Elas o chamavam de filho de Davi porque o Messias seria descendente do rei Davi. O barulho era ensurdecedor, milhares de vozes gritando, cantando e louvando a Deus ao mesmo tempo. Crianças corriam ao lado de Jesus, pulando e gritando de alegria. Adultos balançavam os ramos de palmeira no ar. Era uma celebração incrível. Alguns fariseus que estavam na multidão não gostaram nada daquilo. Eles se aproximaram de Jesus e disseram com irritação: "Mestre, repreende os teus discípulos. Eles estão fazendo muito barulho
e dizendo que tu és o Messias. Mas Jesus respondeu com palavras poderosas: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava dizendo que aquele momento era tão importante, tão especial, que se as pessoas parassem de louvar, até as pedras do chão começariam a gritar. Era impossível ficar em silêncio diante da entrada do Rei dos Reis. A procissão continuou descendo o Monte das Oliveiras. De um lado, havia a multidão alegre e barulhenta. Do outro lado, Jesus montado no jumentinho, com um sorriso no rosto, mas também com lágrimas nos olhos. Jesus olhou para a linda cidade de Jerusalém à distância e chorou. Ele sabia que em poucos dias, muitas daquelas mesmas pessoas que o aclamavam como rei estariam gritando crucifica-o. Ele sabia que a cidade rejeitaria seu Messias. Mas naquele momento, era um dia de celebração. Jesus entrou pelos portões de Jerusalém como um rei, mas um rei diferente de todos os outros. Ele não vinha com exércitos, armas ou violência. Ele vinha com amor, paz e humildade. Quando Jesus chegou ao templo, toda a cidade estava agitada. As pessoas perguntavam: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aquele dia ficou conhecido como Domingo de Ramos, porque as pessoas usaram ramos de palmeira para celebrar a entrada de Jesus. Até hoje, muitas igrejas ao redor do mundo celebram este dia especial, lembrando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos nunca esqueceram aquele dia incrível. Eles viram como o povo reconheceu Jesus como Rei e Salvador. Mais tarde, eles entenderam que tudo havia acontecido exatamente como os profetas haviam previsto centenas de anos antes. As crianças que participaram daquela celebração contaram para seus filhos e netos sobre o dia em que viram Jesus entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, com milhares de pessoas gritando Hosana e cobrindo o chão com ramos de palmeira. Lições importantes da história da entrada triunfal. 1. Jesus é o Rei prometido. Ele entrou como o Messias que Deus havia prometido. 2. Jesus é um rei humilde. Ele veio em paz, montado em um jumentinho. 3. Devemos louvar a Jesus, como a multidão o louvou, com alegria. 4. As profecias de Deus se cumprem. Tudo aconteceu como estava escrito. 5. Jesus merece nossa adoração. Ele é digno de todo louvor. 6. Devemos reconhecer quem Jesus é: o Filho de Davi, o Salvador. 7. A alegria de receber Jesus. A multidão celebrou com grande alegria. 8. Jesus veio em paz, não com guerra, mas com amor. A história da entrada triunfal nos ensina que Jesus é nosso Rei e Salvador, digno de todo louvor e adoração, e que devemos recebê-lo em nossas vidas com alegria e celebração.